Olá, olá pessoal, boa noite amigos, amigas. Vamos chegando junto, live especial hoje com o grande mestre Roberto Martini, hein? Ana Carolina chegando, boa noite querida, bem-vinda. Já vamos convidando os amigos, acabei de abrir aqui a live, é um prazer já ir recebendo e acolhendo vocês. Grande Du, Thiago Neves chegando, boa noite meninos, acabei de abrir a live, é um prazer receber vocês aqui, né, com muito carinho, com muito afeto e com um sentimento de muita... Ô Paulinho de São Caetano, um beijo no seu coração, sempre ouvindo também e assistindo as nossas lives aí. Alexandra entrou também, uma grande querida, grande educadora aí, terapeuta, um beijo aí também no seu coração. E também, todo mundo que estiver chegando, pessoal, dá um oizinho aí, o seu boa noite, porque juntos vamos construir mais um diálogo cooperativo aqui na nossa live no Instagram, no meu canal aqui, marcio.tuba. Todo mundo chegando, pessoal, vai dando o seu boa noite, o seu oi, para que a gente possa interagir. Lembrando que hoje, temos o sorteio aqui de 2 brindes, um copo do Tubarão, um copo exclusivo e também uma feijoada você que é fã da feijoada você não pode perder. Então fica na live, participa até o final. Feijuca da Si, hoje uma feijoada e também um copo muito bonito que eu vou pegar aqui, ó, para mostrar para vocês. Ó o copo, ó. Marquinho, ó, quer levar o copo do Tubarão, ó? Ó, a belezinha aqui, ó. Esse aqui você vai tomar aquele chopp, vai tomar aquele suco, vai tomar o que você quiser nesse copo do Tubarão, aquela água refrescante. Você vai conhecendo aí. Alexandra Rodrigues, nossa parceira, arte educadora do CESA. Um grande abraço, querida. Tenho que te dar o seu CD e o copo, hein, Alexandra? Tá aqui, hein? Tá aqui separadinho, precisa pegar. Estúdio de dança, professor Cícero chegando. Beijo, professor, grande parceiro aqui dos trabalhos do professor Tubarão. A escola de dança, Estúdio Dança Conosco, fez uma live lá incrível, né? Nossa, uma live que estremeceu Santo André, eu diria. Pessoal, boa noite amigos, boa noite amigas. É um prazer imenso receber vocês, queridos e queridas, hoje numa live incrível que promete muito conhecimento, muitas trocas e muita alegria, porque vou receber uma das grandes inspirações profissionais, que é, sem dúvida nenhuma, o mestre Roberto Martini. O Marquinho aí também foi aluno dele, fomos alunos dele na pós-graduação em Jogos Cooperativos no ano de 2010 e 2011. Dá um beijo aí na Cláudia também, chegando. Um beijo, querida. O Rafael, nosso grande educador aqui de Santo André também. Rafa, um beijo, querido. Tiagão, já tá querendo a feijoada, então tem que ficar até o final hoje, hein, Cissão? Tem Feijuca da Si, um sorteio exclusivo hoje com participação, tá, pessoal? Então hoje, quando tiver faltando 5 minutos pra gente encerrar a live, eu vou chamar aqui a Cíntia, que vai anunciar aí a feijoada, e o Renê também. Então você que quer a feijoada, quer o copo, já manda aí nos comentários: eu quero o copo, eu quero a feijoada da Si, a Feijuca da Si, e vai levar pra casa. Pessoal, estamos aqui já com 3 minutos de live, né? Daqui a pouquinho então vamos receber o nosso mestre, professor Roberto Martini. Estamos com 11 pessoas aqui. Eu vou pedir que vocês, pessoal, compartilhem. Sabe o aviãozinho aqui embaixo, ó? Dispara lá no direct dos seus amigos, das suas amigas, porque hoje o bate-papo tá imperdível. Roberto Martini, um dos grandes mestres da cooperação, de jogos cooperativos, vai estar com a gente aqui hoje, dialogando e construindo conhecimento, né? Partilhando ideias, caminhos, e sem dúvida nenhuma um momento histórico para mim, né? Eu que sou um grande fã do trabalho dele. Mais do que isso, sou um grande... Ele é para mim uma fonte de inspiração. Roberto Martini, que deve estar chegando daqui a pouquinho aqui no nosso Instagram, né? Diretamente de Santos, pessoal, tá?
Já também estamos recebendo aqui 12 pessoas agora chegando. Ó, que lenda, que prazer receber ele, Mestre Dodô, que logo logo vai estar aqui também, com certeza, falando sobre música, cooperação. Outra fonte aí riquíssima de inspirações aí, Dodô. Um prazer ter você por perto, viu, amigo? Fernanda também chegando. Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Mais uma live incrível hoje, diálogo cooperativo. Hoje vamos receber o meu amigo, meu parceiro, uma pessoa que eu sou fã, né? Foi o meu orientador na pós em jogos cooperativos e com certeza vai estar com a gente aqui dialogando e construindo conhecimentos aqui. Então daqui a pouquinho, Roberto Martini, diretamente de Santos. Oh, o prazer é nosso, Dodô, grande mestre. Professora Camila também entrando. A Cíntia, da Fejuca da Si, já está por aqui também. Cíntia, um beijo. Juntamente com o Renê, no final da live, vai sortear aqui a feijoada e o Renê vai sortear o copo. Olha o copo aqui, pessoal, ó. É só colocar um suco de limão aqui, uma cervejinha, uma água, um refrigerante, um suco de abacaxi e tomar esse copo aqui, ó, com a sua feijoada que você vai ganhar no final do programa hoje, do nosso bate-papo. Vai levar o copo e também vai levar a feijoada, tá bom? Então daqui a pouquinho vamos só esperar ele entrar, né? Só esperar o Roberto entrar pra gente colocá-lo aqui no nosso bate-papo. Enquanto ele não chega, eu vou explicando um pouquinho, né, pessoal? Quem é o Roberto Martini? É uma pessoa incrível, um grande ser humano. Eu fiz a pós em jogos cooperativos no ano de 2010, 2011 e tive a honra, né, juntamente com meu parceiro Claudemir, de sermos orientados no nosso trabalho da pós, né, no nosso famoso TCC. Recebemos as orientações dele e foi um trabalho incrível que realizamos com jogos cooperativos na Bahia, e ele, sem dúvida nenhuma, é uma fonte riquíssima de inspiração para mim e para muitos colegas que já estão entrando aqui. O Marquinho, né, a Alexandra, Dani entrou aqui. Dani, beijão, querida Roberta, um beijo para vocês, toda a nossa equipe aqui do CESA de Santo André, pessoal da educação aqui andreense, sempre marcando presença nas nossas lives. Jana entrou também, o Renato, prazer, sejam bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui no meu perfil. E estamos esperando, tá, pessoal? Daqui a pouquinho o Roberto Martini vai estar com a gente aqui falando sobre educação, sobre cultura de paz, mas sobretudo, né, sobre valores humanos. Ele que é uma pessoa que passa uma energia fantástica, é um ser humano incrível. E tenho certeza vai contribuir demais, né, com olhares, com ideias, e mais do que isso, com aquela contribuição de uma pessoa que faz, né, uma pessoa que está ali no dia a dia, que é multiplicador, que é um dos grandes focalizadores de jogos cooperativos do nosso país, e vamos estar aprendendo muito com ele, tenho certeza. Enquanto o Roberto não chega, pessoal, vou divulgar mais uma vez aqui os nossos apoiadores dessa live de hoje, né? A RR Personalizados, ó, vai entregar hoje no final da live esse copo sensacional, ó. É um copo muito bonito do professor Márcio Tubarão aqui, ó, com a RR Personalizados. Você encontra no final da live. E também minha amiga professora Cíntia tá aí também com a Fejuca da Si, que vai sortear então, pessoal, hoje, ó, vou repetir, hein? RR Personalizado sorteando o copo, ó o copo aqui, ó, você põe aquele suco de limão, ó, abacaxi, vira aqui, comendo aquela deliciosa feijoada da Cíntia. Então, Fejuca da Si e também a RR Personalizados vão participar no final da nossa live hoje pro nosso bate-papo, tá bom? Então, recebendo aqui, pessoal, o nosso doutor, nosso parceiro aí, Claudinho, Dr. Cláudio, uma satisfação imensa ter você por aqui, querido. A Sandra Bonesi, nossa parceira, mãe do nosso Pedro, nosso menino Pedro, né? Um prazer, Sandra, ter você aqui. Pessoal, tô vendo aqui se o Beto entrou, Roberto Martini ainda ele não entrou.
Então estamos aguardando, né? Daqui a pouquinho, então, vamos receber o Beto para o nosso bate-papo aqui. Satisfação, Claudinho, satisfação a minha, parceiro, ter você por perto aqui. Quem mais entrou? A Sandra, a Maria, um beijo para vocês. Grande doutor, né, Edu? Pessoal, então nossas lives aqui de quarta-feira, né? Eu tenho feito 2 projetos de live. Um é dando sequência no meu programa No Mar com Tubarão, que acontece oficialmente na rádio The Wall FM aqui em Santo André, né? Mas infelizmente, devido à pandemia, a rádio, né, tá fazendo alguns programas, só que eu não estou fazendo o programa da rádio. Então eu optei de segunda-feira fazer um quadro diferenciado no Mar com Tubarão Live, onde eu trago assuntos diversos, não só da educação, não só da cooperação. Na segunda-feira, por exemplo. Bom, o Roberto tá chegando aqui, né? Mandou uma mensagem que já tá entrando. Então, de segunda, pessoal, eu convido vocês a sempre estar acompanhando. A hora é no Instagram, a hora é no Face. Mas é um programa de variedades, na verdade, no Mar com Tubarão. Segunda, por exemplo, a Roberta esteve participando juntamente com o palhaço Bisnaguinha. Nós falamos de palhaçaria, de circo, enfim, muita coisa boa. E de quarta-feira, aí sim, é o Diálogo Cooperativo, onde nós tratamos efetivamente de ações da cooperação. Esse tema que eu sou um apaixonado, né? E que há algum tempo venho buscando caminhos, venho pesquisando, mas sobretudo tentando fazer na prática um mundo melhor, uma sociedade mais cooperativa através de ações. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como podemos contribuir lá na ponta, né? Você, meu amigo, você, minha amiga que é educadora ou não, né? Você aí que tem outra profissão, mas que também pode colaborar, pode contribuir com um mundo melhor. Então essa é a proposta do nosso bate-papo de hoje, né? O diálogo cooperativo, né? Hoje dialogando sobre educação e cultura de paz, como eu disse, um dos grandes mestres da cooperação no Brasil, né? Foi meu professor na pós em jogos cooperativos no ano de 2010, 2011, foi meu orientador e nós vamos receber ele com muito carinho, o Roberto Martini. Hoje um programa especial que eu tenho a honra de receber. Ele já entrou aqui, vou trazer ele para o nosso bate-papo, para essa tela ficar ainda mais bela e ficar ainda mais cooperativa. Vem para cá, Robertão! Fala, Márcio. Boa, garoto! Agora ficou mais bonita a tela, hein? Um probleminha técnico aqui. Não tem problema não. Essa tecnologia ajuda e a gente vai aprendendo junto aí. Pessoal, então, como prometido, hoje, no quadro Diálogo Cooperativo, estou recebendo ele, um grande mestre, um grande amigo, professor Roberto Martini. Isso, Betão, vira... Isso, agora ficou bom. Roberto Martini, mestre, grande inspiração e o nosso grande amigo. Betão, prazer receber você hoje nesse bate-papo. E como eu tenho feito, querido, em vez de eu ficar te apresentando aqui, se apresente aí para os nossos amigos e amigas. Quem é essa figura maravilhosa, Roberto Martini? O primeiro, boa noite a todos. Márcio, Tubarão, querido, gratidão pelo convite, é uma alegria estar aqui. Boa noite a toda a galera que está aí presente, participando. Cara, que pergunta difícil, né? Eu sou o Beto, Roberto, casado com a Cláudia, pai da Isadora, do Pedro, educador, consultor, e gosto de surfar essa onda aí da educação, da cooperação, dos valores humanos, cultura de paz, gosto de transitar por esses temas. Então sou profissionalmente um cara que gosta de investigar, estudar esse tema e experimentar algumas coisas. Legal, Beto. Eu que agradeço, né, a sua disponibilidade. A gente estava num bate-papo e eu comentei da possibilidade de você estar aqui rapidamente. Você olhou lá a sua agenda e já confirmou a presença. Então, sem dúvida nenhuma, isso demonstra, né, esse ser humilde, esse ser especial que você é. Então, agradeço, né?
e vamos bater uma bola hoje aqui, né? Temos muita gente aqui de Santo André que eu já vi aqui, então um Beleza. grande abraço aos nossos amigos e amigas. Então, Betão, para a gente iniciar esse bate-bola gostoso, né, sobre cooperação, explica um pouquinho para a gente como começou a sua caminhada, né? Você que é um professor aí de formação também, Uhum. e como começou, né? Conta um pouquinho da sua trajetória. Legal. Olha, eu fiz a primeira oficina do Fábio, o Fábio Broto, aqui em Santos. Na época eu estava começando a dar aula, assim, tinha uns 2 anos dando aula praticamente, então estava bem no início da minha profissão, né? E aí apareceu uma oficina que estava sendo promovida aqui em Santos, de jogos cooperativos, por uma instituição chamada Atenas Promoções. E aí eu chego lá e encontro o Fábio Broto, que naquela época tinha cabelo ainda, e curiosamente na oficina a Cláudia, minha esposa, que na época não era minha esposa, nem namorada, a gente tinha um flerte assim e tal, e naquela oficina ela estava lá. E cara, ali foi uma primeira conexão assim com essa história de jogo cooperativo. Fiquei muito impactado e aí alguns anos se passaram e aí algumas pessoas se conectaram com o Fábio e a Gisela e aí nós começamos a experimentar algumas coisas com cooperação aqui na Baixada Santista, aqui em Santos. Isso é que época, Beto? Qual época que era? Que ano, Olha, mais ou menos? foi em 92 essa oficina, 92, 91 aproximadamente. Aí em 93, 94 uma turma já começou a se conectar com o Fábio. Aí veio a primeira clínica de jogos cooperativos que foi realizada na USP, lá em 95. E ali o Fábio lançou o primeiro livro dele, né? Jogos cooperativos, se o importante é cooperar, se o importante é competir, o fundamental é cooperar. Sim. E muita gente se conectou com o Fábio ali, né? A gente teve uma oportunidade muito bacana de apresentar um trabalho para a Secretaria de Esportes de Santos, naquela época, em 94, 95, mas não acho que foi 95, e a, e a ideia era pensar um modelo de jogos escolares. Tinha uma queixa do secretário de esportes na época, que os campeonatos escolares, os jogos escolares estavam muito violentos, estavam tendo muita briga na torcida, os pais brigando e tal. E aí ele chamou o Fábio, o nome desse secretário, ex-secretário é Célio Nori, um sociólogo, um cara muito incrível que mora aqui na Baixada. E aí nós começamos a sonhar como seria então, naquela época, né, lá em 95, um modelo de jogos escolares, né, que tivesse esporte, né, que tivesse jogos, mas que acontecesse dentro dessa perspectiva cooperativa, né? E aí nós sonhamos muitas coisas, assim, foi muito bacana, assim. Então, a minha história começa com essa conexão com o Fábio e com uma turma que se conectou ali sabendo que tinha uma novidade no ar, assim, tinha uma novidade, querendo xeretar essa novidade, experimentar jogos, criar jogos. Aí criei muitos jogos e saí experimentando e tal. Então essa foi a fagulha assim que me colocou nessa história. Porque aí quando você chega nesse grupo aí com o Fábio, você já tá formado numa educação física que não era bem assim, né? É, Então, é. foi uma inquietação que te fez buscar aí a oficina do Fábio Broto? Foi uma inquietação, uma vontade de querer saber sobre o que é isso, jogo cooperativo, né? E realmente, como você falou, a faculdade molda a gente ainda nesse formatão de educação física, assim, tradicional, né? Não forma, né? Eu fui formado nesse modelo, né? Então, mesmo essa galera que começou a falar de jogos cooperativos e tal, acho que a gente também
encontrou assim ambientes assim onde tinha um embate assim, né, entre jogo cooperativo, jogo competitivo, e as pessoas entendiam que o jogo cooperativo vinha para substituir os jogos competitivos, né? Então era como se fosse uma oposição aos jogos competitivos, né? Então imagina pessoas que viveram a vida inteira no esporte de competição, de repente ver as pessoas falando de jogo cooperativo, que o desafio é cooperar, a onda é cooperar e tal. E aí vou chamar de embate, porque realmente tinha vamos chamar de resistência de algumas pessoas, né? Mas depois pode falar, Márcio. Porque é uma das primeiras obras aí dos jogos cooperativos, né? O livro do Terry Orlick, né? Vencendo a competição, e vai bem nesse embate, né? E acho que é uma forma, assim, um modelo, assim, uma forma de pensar que não imagina as duas coisas acontecendo, né? Um formato meio excludente, assim, meio binário, né? Ou é uma coisa ou é outra coisa, né? Se for isso, não pode ser aquilo outro, né? Então e aí vai um pouco na contramão dessa construção, né? De como essas duas formas de competir, de cooperar, podem caminhar juntas, né? Mas somando, né? De fato, sabemos que aquela competição exacerbada, né? Aquela supervalorização do vencedor, essa de fato traz muitos prejuízos, né? Na formação, inclusive na educação, mas de fato ela também é importante para a construção desse ser, né? Então, acho que você está perfeito no seu olhar, né, de como buscar esse caminho, né? E aí você está falando que nesse início, tenho certeza que você e o Fábio, então, sofreram bastante, né? Não eu e o Fábio, né? Toda a galera que estava envolvida com essa história, né? E você lembrou do Terry Orlick, né? Ele escreveu um texto assim, na época fez muito sentido para a gente, chamado Jogar Cooperativamente Jogos Competitivos, né? Então, como é que você pode, mesmo jogando jogos competitivos, você destacar elementos de cooperação, né, que você pode olhar, né, para o jogo e pode aprender com eles, né? Então, isso na época assim, fez muito sentido para a gente, né? Legal. E aí, nessa época aí, acredito que surja, então, um pouquinho mais para frente, o projeto Cooperação, né? O Fábio e a Gisela criaram o projeto em 92. O projeto já tinha ali o nascimento do projeto Cooperação, né? Que é a primeira empresa, né? Até hoje, a primeira instituição no Brasil, não sei dizer se no mundo também, mas no Brasil com certeza, que nasce com esse propósito de espalhar a cooperação para o mundo, né? Então, na época, a escolha do projeto Cooperação foi levar jogos cooperativos, né? Então, o jogo cooperativo era a nossa grande ferramenta, vamos dizer assim, né? Com o passar do tempo, a gente identificou que a gente estava fazendo mais do que jogos cooperativos, né? E aí o Fábio, brilhantemente, assim, desenhou e aterrou a arquitetura da pedagogia da cooperação, né? Mas acho que, vamos dizer, o jogo cooperativo está nesse embrião da pedagogia, não é embrião a palavra, acho que eu posso dizer o DNA, né? O DNA da pedagogia da cooperação tem lá um elemento do jogo cooperativo, porque por conta da história nessa onda, vamos dizer assim, né? Legal. E aí a gente avança um pouquinho, né? Nos anos 2000, você também fazendo parte, né? É criada a primeira pós de jogos cooperativos, né? Sim. Como que foi esse experimento, né? Nós temos conhecidos até hoje, que são da turma 1, né? Nossa, a Lara trabalhou com a gente aqui em Santo André, ela contava histórias assim incríveis, né? Queria que você explicasse um pouquinho, né?
para o pessoal que está acompanhando e que de repente não conhece a fundo, né? Nós falamos aqui do Projeto Cooperação, acessem lá o site projetocooperação.com.br, lá tem muita coisa bacana que dá para você somar os seus conhecimentos e conhecer cada vez mais sobre as metodologias aí colaborativas. Sim. Conta um pouquinho, Beto, como foi esse passo aí, então, da criação da pós em jogos cooperativos, a primeira pós no Brasil aí, em jogos cooperativos. Sim. Eu falei agora há pouco do... A Loló tá aí? Loló, grande Loló. Querida. Bom, Loló e toda a galera aí, um abraço. Tem um gente, os comentários vão passando aqui, a gente não consegue ver tudo, né? A Loló, grande parceira. Olha, eu falei agora há pouco da clínica de jogos cooperativos, né? Foi lá em 95. E o Projeto Cooperação teve, ao longo da história, um grande parceiro, que foi o SESC. E aí tinha um gerente do SESC que era apaixonado pela ideia dos jogos cooperativos, o Neto, bem conhecido aqui na Baixada Santista. E ele, na época, ele era gerente do SESC Taubaté. E lá em 99, a gente organizou com o SESC, com todo o apoio do SESC, a estrutura do SESC, o primeiro festival de jogos cooperativos. Depois veio o segundo também, em Taubaté, lá em 2001, aí vieram as clínicas, o Circulando Cooperação no Rio, em Bertioga, enfim, em Florianópolis, né? Então, o SESC foi um baita de um parceiro nosso, né, esse tempo todo. Bom, na saída do primeiro festival de jogos cooperativos lá em Taubaté, em 99, juntou uma turma, assim, da América Latina, assim, veio gente da América Latina inteira, assim, tinham uruguaios, argentinos, bolivianos, e a galera do Brasil, de tudo quanto era lugar, né? Imagina 500 pessoas, mais ou menos, assim, de público, pulsando essa história de cooperação, né? Então, imagina a potência que um evento como esse, num momento ali que isso estava começando a dar liga, assim, nos diferentes campos de atuação, né? Então, você tinha gente falando de cooperação nas organizações, na educação física, no ambiente comunitário, no ambiente do desenvolvimento humano, das terapias, e você tinha muitas pessoas pulsando cooperação em diferentes contextos, né? E lá no festival teve eu era já docente da Unimonte, lecionava no curso de graduação e pós-graduação lá, e um ex-aluno, o Jefferson, participou do festival, e aí ele sugeriu fazer uma ponte com a Unimonte, por conta de conhecer o pessoal da Unimonte e tal. E aí o Fábio se animou com a ideia, fez um projeto do curso e apresentou para a universidade, que topou na hora. Então, o Fábio teve ali em 2000, a primeira turma foi formada. O Fábio teve o jeito dele, assim, de juntar toda a galera que falava de cooperação, assim, então tinha um corpo docente, assim, de N pessoas, assim, eu fui nessa época falar de recreação, muita gente, né? E em 2001, o Fábio passa o bastão para mim, né? Ele fala: Beto, quero que você coordene a pós e tal, e eu entrei ali em 2001 e segui até perto de 2007, 2008, mais ou menos, coordenando o curso, que foi uma das experiências profissionais, assim, que eu tive mais incríveis, assim, mais incríveis. Por quê? Porque a pós, você sabe disso, né? Ela tem uma potência, assim, de reunir um grupo num final de semana para uma experiência. Então, imagina 30, 40 pessoas se encontrarem um final de semana para ficar com a Lia Diskin, por exemplo, conversando sobre ética, né?
E essa coisa de vir gente de outras regiões do Brasil para se juntar, né? Nós tivemos alunos, além da Baixada Santista, de São Paulo, interior, ABC, Ó, de Minas, o Marquinho tá aí que não deixa a gente mentir. O menino de Foz do Iguaçu, Foz do Marquinho. Iguaçu, gente que vinha do Rio Grande do Sul, de Recife, Brasil inteiro. Então vinham, colavam lá o final de semana e tinham essa experiência que era, putz, eu sou suspeito para falar, assim, um corpo docente, putz, incrível, assim, né? Carlos Rodrigues Brandão, Lia Diskin, Fábio, nossa, eu ficar falando aqui vai ser até, vou esquecer algum nome, vai ser injusto, né? Então, eu via como coordenador a transformação que o grupo e as pessoas viviam, né? Então, eu via durante o processo as pessoas mudando o jeito de falar, mudando o jeito de se vestir, mudando o comportamento, e até o jeito de sorrir. Algumas pessoas eu via assim no começo do curso, mais fechadas, mais carrancudas e tal, e no meio, pro final, as pessoas, cara, sorrindo assim, sabe, gargalhando e falando assim, nossa, assim, então eu via isso, né? Por isso eu fiz grandes amigos, assim, eu tenho amigos incríveis que até hoje me acompanham, né? Putz, então foi uma das experiências profissionais realmente mais encantadoras que eu tive, né? Então eu tive a honra de fazer parte desse projeto, né? Né, Alberto? Marquinho tá aqui falando tudo, e eu não sei se você tem essa dimensão, né, do que você representa, né, desde essa época aí, para uma multidão, né? Aqui em Santo André, você deu aula na Fefisa, né, nos Sim, cursos no disciplina de jogos cooperativos, dentro das pós aí de educação física escolar, né? Então, eu ia te perguntar exatamente isso, né? Com essa toda sua experiência de muitos anos, sendo aí também um dos percussores aqui no Brasil com jogos cooperativos, e aí você acabou respondendo, né? Como é mágico, né? Esse processo de você estar ali num momento ali como mestre, mas o tempo todo sendo um aprendiz também, né? Nessas sim. trocas que a gente ensina e aprende o tempo todo, né? Como que é ver essa transformação, né? Dentro de um processo aí de quase 2 anos, né? De uma pós em jogos cooperativos, a própria pós agora em pedagogia da cooperação. O que você acha que tem nesse tempero aí, nesse caldo, que consegue mudar tanto as pessoas? Olha, cara, que pergunta incrível, assim. Ó, eu tenho uma suspeita, Márcio, que a gente se envolve com um trabalho ligado à cultura de paz, ligado a valores humanos, à cooperação. Ultimamente eu tenho estudado, e vou contar um pouco dessa história, transformação de conflitos, né? Mediação, transformação de conflitos, CNV. Eu tenho uma suspeita muito séria que a gente entra nesses temas assim, não porque a gente tem tanta coisa a ensinar, assim, é mais porque a gente está precisando aprender isso, sabe? Então, esse tempo todo falando de jogos cooperativos, de cooperação, de ter me obrigado a estudar, a ler e a experimentar, ver o que dá certo, o que não dá certo, né? Ter sucesso em algumas coisas e não ter nem tanto sucesso em outras, né? Isso me faz perceber que acho que essa jornada que a gente ingressa é mais para a gente aprender mesmo, amadurecer, se desenvolver do que propriamente ser mestre das pessoas, sabe? Eu tenho muito claro isso. E eu tenho até uma história para ilustrar isso, que foi a minha relação mais dos últimos 5 anos para cá estudando mediação de conflitos, né? Porque assim como você que desenvolve trabalhos com grupos, e acho que muitas pessoas aqui também desenvolvem trabalhos com grupos, né? Com a consultoria do projeto, as minhas viagens com trabalhos, enfim, eu tenho um grande amigo que você conhece, o Sidney Soares, lá de Florianópolis, e o Sidney começou a estudar isso primeiro, né?
E aí ele começou a estudar CNV, mediação de conflitos. CNV é comunicação não violenta, né? Eu acho que boa parte das pessoas sabem aqui. E eu via o Sidney no trabalho, assim, como ele estava diferente, assim, como ele estava mais seguro, mais maduro, né? A atuação dele. E eu falei, cara, Sidney, como é que é isso que você está estudando? Quero saber disso e tal. E ele vivia falando para mim, Beto, vai estudar isso, porque isso tem tudo a ver com você. E toda vez que ele falava, isso tem tudo a ver com você, aquilo era meio que um ponto positivo para mim. Eu me achava assim, caramba, né? Se ele está falando que isso tem a ver comigo, então talvez eu já seja muito bom nisso, né? Então eu, tipo assim, sabe, como se você já tivesse alguns passos assim na frente dessa história, né? Bom, gente, eu fui estudar mediação de conflitos, CNV, e percebi que eu caí numa grande armadilha, assim. Eu, a princípio, achava que eu ia utilizar no meu trabalho esse campo de estudo, né, ia poder mediar os conflitos que surgissem e tal, mas eu vou falar para vocês que 80% disso foi lição para a minha vida pessoal. 80%, se não for mais, assim, rever a minha relação com os meus conflitos, a minha relação com os meus filhos, com a Cláudia, os conflitos que eu vivia, como eu lidava com eles de uma forma tão imatura. Então, e estou apaixonado por esse assunto, estou juntando cooperação, jogo cooperativo, mediação de conflitos, CNV, no que eu estou fazendo agora. Então, isso me trouxe essa percepção de que a gente entra nessas histórias mais para aprender do que para ensinar, sabe? A gente troca figurinha e vai ampliando a consciência, mas de verdade é uma jornada de aprendizado, né? De mestre-aprendiz mesmo, né? Como você falou. Sim, não, sensacional, mestre. Então, acho que a gente pode ir entrando, né? Como você trouxe já um pouquinho desses seus estudos e pesquisas aí, né? Acho que a gente pode fazer uma costura bacana, né? Como aí a comunicação não violenta, a mediação de conflitos, né? E também os jogos cooperativos, que são os seus estudos atuais aí. Como você vê essa mistura dentro de uma construção de uma cultura de paz, né? Que a gente ouve, né, uma frase aí, vamos desenvolver uma cultura de paz, mas poucas, não sei, mas algumas pessoas têm muita dificuldade, né, de entender o que seria essa cultura de paz, né? Você poderia fazer para nós um apanhadinho cooperativo aí dessas ações? Tá, vamos tentar, então, que esse assunto é longo, né? Sim, é. Ó, eu começaria conversando um pouquinho sobre o conceito de cultura, né? Então Sim. a gente primeiro precisa entender que cultura, precisa observar que cultura não é só alguma coisa que me forma, né? Que me determina, é isso, mas é também uma grande possibilidade de eu transformar as relações e a forma como eu me relaciono com as pessoas e com o mundo, né? O Maturana fala em cultura como redes de conversações, né? Redes de conversações são as diferentes formas que eu me relaciono, né, com as pessoas. Então, quando mudam as redes de conversações, quando mudam as formas de eu me relacionar com as pessoas, a cultura muda. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente não ter um olhar assim muito encaixotado para a cultura e achar que esse mundo que está aí é um mundo que está posto e só nos resta, então, viver nesse mundo que está pronto, né? Quer dizer, não, o mundo não está pronto, né? O mundo é o mundo que a gente fizer, que a gente quiser fazer, né? A monja Coen fala bastante disso, né? De uma imposição que nos colocaram aí, né? Historicamente, e mostraram muitas vezes um lado, né? Um lado da moeda, né? Então, por exemplo, imagina assim a nossa época assim de criança, e época mais jovem, quantas coisas não foram transformadas, né?
Eu tenho um exemplo que é essa questão das mulheres, né, das meninas, adolescentes e jovens, né, na relação que elas têm com o namorado e com a família, sobre, por exemplo, trazer o namorado para dormir em casa. E eu lembro, assim, perfeitamente a época que eu namorei, eu estou falando de coisa de 25, 28, 30 anos atrás, né, e isso é muito pouco tempo, né? Você não tinha nenhum amigo meu, e eu desafio os ouvintes aí, que tem aí mais de 50 anos, as pessoas que estão aqui com a gente, se tinha algum amigo que dormia na casa da namorada. Ah, eu dormia na casa. Putz, isso era raro, assim, era muito raro, assim, há 20, 30 anos atrás. Hoje, eu tenho muitas notícias de como isso mudou, né? Isso mudou, assim. Então, a gente está falando de cultura. Então, vejam como isso é uma avalanche de mudança. A gente precisa ter a lente bem justinha para ver essas mudanças acontecendo. Isso vale para o nosso campo de trabalho também, né? A gente que fala de cooperação, de pedagogia da cooperação, veja quanta coisa mudou, né? Quanta coisa mudou. O exemplo que eu dei agora há pouco, de pensar um festival de jogos escolares lá em 1995, como foi para as pessoas desafiador aceitar mudanças cooperativas naquele formato, né? Você vê hoje assim como isso está presente em boa parte dos jogos, dos festivais de jogos que são criados pelas diferentes prefeituras do Brasil, né? Então, como isso então queria marcar isso, né? Entender cultura como algo que é trânsito, é movimento e não algo que é encaixotado, né? E quando a gente localiza isso na educação, me faz observar, chegar na ideia, Márcio, o que a gente entende por escola, né? Qual é a escola que a gente está pensando, né? Se a gente está falando em cultura de paz, se a gente está falando em mudança e movimento, qual é a escola que a gente está imaginando? Então, eu acredito numa escola que, eu repeti isso num texto que eu escrevi um dia desse, que vá além dos conteúdos. Então, uma escola que vá além dos conteúdos é uma escola que não se limite apenas a ensinar língua portuguesa, matemática, ciências, física, artes, educação física. É função da escola fazer isso, é muito bom que ela faça isso, ela precisa fazer isso. Mas ela precisa ir além disso. Ela precisa ir além disso e ela precisa conversar, ela precisa dialogar com a sociedade. Ela precisa dialogar com os temas urgentes que a sociedade apresenta. Então, por exemplo, nós estamos falando para uma boa turma de Santo André, tá certo? Então vamos pegar, imagina uma comunidade de Santo André, da periferia de Santo André. Imagina as milhares de periferias desse Brasil afora. E lá nesse lugar tem uma escola de ensino fundamental 2 ou ensino médio. E essa escola tem um índice de gravidez na adolescência que é absurdo. As jovens, as meninas dessa comunidade, elas têm um número absurdo de jovens que engravidam na adolescência. Esse é um fato, esse é um dado, essa é uma informação que, se a escola continuar se limitando apenas a ficar ensinando matemática, língua portuguesa, ciências, educação física, e não abrir a janela para dialogar com esse tema, que me parece que é urgente, trazer esse tema para que a escola inclua, já que as meninas estão sendo, vou chamar, vulneráveis nesse ponto, né? Estão engravidando precocemente, né? Ou ainda uma escola, uma comunidade que é muito violenta, ou ainda uma comunidade, enfim, se a escola não abrir o campo para dialogar com esses temas, o que eu estou chamando de temas urgentes, e ela continuar divorciada disso, ela peca bastante. Ela peca bastante.
Tá fazendo sentido isso, Márcio? Você acha que estamos juntos nessa conversa? Não, estamos juntíssimo aí, e na verdade é isso, né, Beto? Assim, acho que não tem mais espaço, né, para achar que a escola é uma ilha, né? Uma ilha isolada Exato, aí exato, das necessidades internas e sociais, né? Na verdade, eu sempre exato. também gosto de falar. A escola, ela é uma extensão, né? Cultural, social, Sim, afetiva, cultural aí né, da nossa cidade, do estado, do país, enfim, do nosso mundo, né? Então, de fato, não há como isolar, né? Mas perfeito, querido, pode seguir o perfeito. seu raciocínio que está ótimo. É exatamente isso. Ou enxergar a escola não como uma ilha, né? Essa escola que é misturada com a comunidade, é misturada com as urgências, com os saberes que estão todos aí. E eu não quero aqui colocar hierarquia, assim, dizer que é mais importante isso ou mais importante aquilo. E também não quero descartar a importância que esses saberes, né, a gente diz que foram historicamente e socialmente elaborados na matemática, na língua portuguesa, em todos os saberes, que eles não são importantes, muito pelo contrário, né? A gente precisa continuar se apropriando disso, né? Porque isso também ajuda a gente a entender o mundo. Mas eu estou querendo que enxergar uma, não eu, né? Tem muitos autores aí que falam sobre isso, né? Uma escola que vá além. Então, a gente está falando de cultura de paz, de transformação e dessa escola, né? Essa escola que olha além dos muros, né? Que não seja uma ilha. Então, veja que coisa curiosa, né? Ó, nós estamos vivendo uma pandemia, né? Esse é um momento desafiador para a população do planeta, tá certo? Muitas pessoas estão sofrendo, não é isso? Então, vou trazer duas informações, né? Vocês lembram que um carregamento de testes para o coronavírus e alguns medicamentos, além do teste, tinham equipamentos de proteção. Eles foram roubados no aeroporto de Guarulhos, se eu não me engano, por uma quadrilha. Sim, Então, repara, assim, né? O momento é delicado, tem gente sofrendo, tem gente morrendo, chega um carregamento de equipamentos de proteção que vão ser, obviamente, extremamente úteis para a sociedade e testes do coronavírus. E algumas pessoas se acharam no direito de roubar esses equipamentos para talvez vender mais caro e ganhar mais dinheiro, né? Alguns políticos, recentemente, tem uma notícia no Rio de Janeiro, eu ainda não tenho plenas garantias, isso aí, acho que vai ter um processo e tal. sim. Alguns políticos desviaram dinheiro que estava sendo destinado à construção de hospitais e estrutura para lidar com os doentes, né? Então, veja, a gente está falando de cultura de paz, a gente está falando de valores, a gente está falando de transformação, de cultura e, obviamente, de transformação social. Com esse quadro desafiador, em que valores humanos assim tão nobres são postos à prova, né? Eu coloco isso como um tema mais do que urgente, urgentíssimo, para que a educação e a escola não podem perder o passo nessa história. A gente não pode ficar assistindo isso e continuar se dedicando a ensinar língua portuguesa, matemática, ciências, educação física, arte. Precisa dar um salto, precisa ir além, né? A escola não é a única responsável em lidar com valores humanos, ensinar valores humanos, mas é muito potente, assim, o poder que a educação tem, assim, é enorme de ajudar a formar pessoas, cidadãos que consigam enxergar o mundo com uma ótica da empatia, com uma ótica da solidariedade, com uma ótica da cooperação, com uma ótica do respeito às diferenças. Então, eu falei agora há pouco sobre transformação de conflitos, né? Eu tenho repetido assim que eu acho que esse tema poderia virar uma disciplina na escola. Os jovens aprenderem a mediar conflitos, aprender a lidar com os próprios conflitos.
quando eles se deparassem com um conflito, eles soubessem mediar. Eles tivessem um olhar mais atento, mais apurado, uma consciência mais ampliada, mais refinada sobre esse tema. Isso vai ajudar ele a lidar com as diferenças, isso vai ajudar ele a ajudar os amigos, ajudar as famílias, enfim. Então, fico sonhando com isso. Como seria uma escola que tivesse mediação de conflitos como um tema, como uma disciplina, assim como são as outras, né? Com tempo, com espaço, enfim. Espero ter sido claro nessa minha fala aqui. Tem até alguns amigos aqui, né? O Claudinho, o Renan, até mandaram perguntas. Logo, logo a gente manda as perguntas aí para você também dar uma luz aí, né? Sobre essas reflexões. E a gente falava sobre isso, né? Sobre os valores da escola, né? Se eles devem, o tema era se eles devem ser trabalhados como conteúdos na educação física ou como estratégias, né? Dentro dos conteúdos gerais da educação física. E eu penso que está no momento da gente, é isso que você falou, dar um gás a mais nessa questão dos valores, que por muito tempo era entendido que esse aluno que chegava, esse educando, essa educanda que chegava lá na escola, ele já vinha, né, com esses valores de casa. E com as mudanças sociais e com toda essa transformação do próprio conceito de família e de muitas, como você disse, muitas comunidades, ou não, também fora das comunidades, essa criança que muitas vezes, né, e aí a gente fica naquele dilema, a função da escola, né, é só ensinar conteúdo ou a gente vai ter que colaborar? E aí, isso é da família, isso é da escola, e no meio ali você tem esse educando, essa educanda que vai passando, e a realidade é essa. Ele vai ter um tempo na escola e depois não adianta a gente olhar para trás e falar, poxa, poderíamos ter contribuído mais. Então, eu penso muito como você, acho que está na hora da gente cravar isso, né? Nós aqui no Centros Educacionais Santo André no CESA, no ano passado, instituímos dentro das ações complementares aqui os jogos cooperativos, como não só como uma estratégia em algumas disciplinas ou em alguns conteúdos, não, como uma modalidade das ações complementares. Então, você tem ali os jogos cooperativos. Então, acho que é um caminho, né? Falamos, né? Você falou eu acho que poderíamos ter aí dentro do currículo ali, dentro da formação desse aluno, dessa aluna, essa questão, né, para enfatizar, porque senão ele fica no transversal ali, ao meu ver, ele vai ficando solto, e aí, quando fica solto, ninguém assume de Sim. fato essa contribuição, né? Acho que é um pouco isso, né? Perfeito, Márcio. E essa obra, né? Essa obra grande que a gente tem pela frente aí, né? Não só educação física, né? Não só com jogos cooperativos, mas com tantas outras ferramentas, né? Que a gente pode utilizar, né? E confiar. Às vezes os professores não têm muita dimensão assim de que o que eles fazem, né? De como impacta a vida das pessoas. E quando a molecada encontra os pais em casa, vira assunto com o vizinho, né? Eu tenho uma experiência incrível assim no Guarujá, que é onde eu leciono há bastante tempo, de estar dando aula para os filhos dos meus ex-alunos. E o grupo tem uma comunidade no Facebook de amigos da escola, tem mais de 1.000 pessoas, quase 2.000 pessoas. E eu tinha esse período de pandemia, eu consegui realizar algo que eu estava assim adiando já há uns 2 anos, que era assim, ó, eu praticamente comecei a dar aula nessa escola. Estamos com tempo aí, Márcio? Como é que está nosso... Zé, eu apertei aqui, eu tenho um convite para fazer aqui para vocês e para todos os nossos amigos e amigas que estão acompanhando. O papo está tão gostoso que a hora voou aqui, a gente acabou nem vendo. O Instagram tem a questão dele dar 1 hora, né, de live. E nós já estamos estourando essa 1 hora. Então, se você aceitar o convite, os nossos amigos e amigas também, porque nós temos bastante gente mandando, estou tentando anotar aqui algumas reflexões, né?
Se você topar o convite, eu encerro essa live aqui agora e na sequência já gero outra live, né? E aí a gente volta para essa nova live. Pode ser? Eu topo. Topa? Então, pessoal, nós estamos aqui com 32 pessoas aqui nesse bate-papo. Vou pedir a gentileza, queridos e queridas, né? Eu acabei nem vendo também o tempo, então eu peço que vocês voltem, tá bom? Eu vou fechar essa aqui. Na sequência, eu só vou encerrar. Em um minutinho eu já abro outra live e a gente vai agregando de novo nesse bate-papo. Pode ser, pessoal? Obrigado, Roberto, por aceitar. Já Valeu. voltamos então. Valeu. Valeu.